Filipenses capítulo 4, versículo 4. E a palavra do Senhor diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Queridos, eu acho muito interessante a forma como o apóstolo Paulo, ele destaca aqui a questão da alegria, e ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. E ainda ele quer ressaltar, e ele diz, mais uma vez eu vou dizer, alegrai-vos. E queridos, eu ainda quero preparar algo sobre isso, mas eu vejo que a Bíblia traz uma teologia a respeito da alegria, e que a alegria é uma coisa fundamental e muito importante na Bíblia. Em tempos de depressão, de tristeza, a alegria é fruto do Espírito. Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Hebreus 1:9, se eu não me engano, 1:9, isso mesmo, diz que o Senhor Jesus foi ungido com alegria mais do que todos os seus irmãos. Então, quando eu olho para todas essas coisas, eu entendo que a alegria, ela deveria ser uma das características mais marcantes na vida de todo crente. Então, quando você chegasse para as pessoas que são próximas de você, seus amigos, seus parentes, e você perguntasse, olha, quando você olha para mim, qual que é uma das características mais marcantes que você vê na minha vida? Uma das primeiras coisas que você deveria ouvir é, quando eu olho para você, eu vejo a alegria. Agora, por que, querido, algumas vezes não é assim? Eu creio que a alegria é uma das coisas que fazem com que a gente seja sal e luz da terra. O que é ser sal e luz? O sal, ele dá sede, e a luz, ela mostra o caminho. Eu acredito que quando as pessoas olham para nós, e elas sentem sede daquilo que Deus tem na nossa vida, é quando a gente começa a cumprir essa palavra. E eu tenho aprendido que as pessoas mais cheias de fé que eu tenho conhecido na vida, são pessoas que nutrem um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Por quê? Porque a fé é fruto de outra coisa que se chama confiança. Agora, a confiança, ela é gerada através de relacionamento, de uma história, e de você saber aonde você pode depositar a sua esperança, a sua confiança ou a sua fé. Eu lembro que o pastor Luciano conta uma história que me marcou demais. Eu tive a oportunidade de ir nesse lugar, e eu visitei alguns anos atrás a prisão Mamertina, que é a prisão onde Paulo ficou preso e foi tirado de lá só para ser decapitado. E eu lembro que quando eu fui para Roma, era um período quente, né? Tava quente. Roma, na verdade, aquela região da Europa ali tem 40 dias de calor mais ou menos, mas quando faz calor, é calor mesmo, chega a fazer 40 graus. E quando se chega nesse lugar, foi um dos lugares que eu escolhi para ir, a prisão Mamertina, ela é simplesmente um buraco escavado numa rocha. Eu acho que mais ou menos o tamanho desse espaço que a gente tem aqui. E uma das coisas que é muito interessante quando você entra nesse lugar, tem um buraco como a boca de um poço, é mais ou menos como essa estrutura aqui mesmo, aonde eles desciam os prisioneiros amarrados por uma corda. Então, ali eles fizeram aquele buraco esperando criar uma cisterna. Então as paredes são cheias de limo, escorre água pela parede, brota água do chão. E essas pessoas eram descidas naquele lugar e elas eram acorrentadas a um bloco de pedra. E ali não tinha um banheiro, não tinha uma cama. Os historiadores dizem que as pessoas que eram presas ali ficavam escoradas no mesmo lugar que faziam as suas necessidades fisiológicas, um lugar escuro, gelado. Um historiador romano chamado Salúcio diz que as pessoas passavam doenças umas para as outras naquele lugar e iam morrendo por ali. E quando você senta, eu lembro que eu parei e eu fiquei olhando para aquele lugar e pensando num homem acorrentado naquele lugar gelado. E uma das coisas que mais mexe no nosso coração é olhar para uma cena daquela e pensar como alguém numa situação daquelas pôde escrever tanto sobre o amor de Deus.
Mas parece que algumas pessoas, elas chegam a um nível de revelação da pessoa, do caráter, do amor de Deus, que a fé delas já não é movida pela circunstância. Então passa a existir uma convicção, não só naquilo que Deus pode fazer, mas em quem Deus é. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Deus ministra no meu coração que existem 2 níveis de fé. E apesar dos 2 serem muito importantes, um é totalmente diferente do outro. O primeiro nível de fé é um nível importante, é quando eu passo a acreditar que Deus pode responder minha oração. Então eu passo a acreditar que Deus pode me dar o emprego que eu preciso, eu passo a acreditar que Deus pode curar aquele meu familiar que está doente, eu passo a acreditar que Deus pode alcançar aquela pessoa que eu amo e não é salvo ainda. Mas existe um nível de fé muito mais profundo, aonde eu passo a acreditar não só naquilo que Deus pode fazer, mas em quem Deus é. E querido, quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu vejo isso. Você não precisa abrir em 2 Timóteo capítulo 1, Paulo começa dizendo assim: porque eu sei em quem eu tenho crido. Ele está dizendo, eu sei, eu conheço, eu tenho intimidade, eu tenho relacionamento. Então ele diz, eu sei em quem eu tenho crido. Um dos meus textos favoritos das escrituras está em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35 ou 39. Se não precisa abrir, eu vou pedir um favor para você. Olha comigo para a profundidade dessas palavras. Olha a revelação que esse cara tinha da pessoa de Deus e do amor de Deus. Ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura ou coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, sabe o que é mais precioso? É que o cara que escreveu isso aqui, ele não estava sentado no sofá da sala da casa dele, com 750 ml de Coca-Cola, assistindo o programa de TV favorito, e de repente ele teve um insight poético e falou, vou escrever uma coisa bonita para Deus aqui. Não, o cara que escreveu isso foi surrado, apedrejado, até ser considerado morto, sofreu naufrágio, picada de cobra, necessidade, fome, nudez. Ele fala de todo nível de dificuldade. Depois ele fala, em todas essas coisas, porém, eu sou mais do que vencedor. Irmão, não tem nada de errado com isso, mas às vezes é muito fácil a gente colocar um adesivo no nosso carro que diz, sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Sabe por quê? Porque o amor dele, o compromisso dele, isso não exige nada de você. Agora, como nós reagimos em relação à nossa fé quando vem perseguição, necessidade, dificuldade, carência, escassez? E eu quero usar 2 histórias para ilustrar isso. E a primeira é sobre Abraão. Abraão, querido, é o pai da fé. A gente conhece a história desse homem, como Deus fez milagres na vida dele, como Deus deu um filho para esse homem. Toda a história dele envolve milagre. Esse cara esperou 25 anos pela promessa de ter um filho, e Deus vem depois de 25 anos, e Ele fala, eu vou te dar um filho de Sara, e nasce esse menino chamado Isaac. Querido, quando você conhece, provavelmente a maioria de vocês conhece a nossa história, eu tinha um diagnóstico de infertilidade, por muito tempo a gente tentou ter filhos, e não conseguiu, e eu tenho colecionado fotos ali de pessoas com quem nós oramos e engravidaram. Todo mundo que orou teve filho depois? Não, mas eu tenho muitas histórias incríveis. Por quê? Porque existe uma compaixão. Eu acredito que Deus tem nos dado uma graça nessa área, porque existe uma compaixão, porque por muito tempo a gente esperou por uma gravidez que não vinha. Várias vezes a gente comprou um teste de gravidez numa esperança e ele deu negativo. Só que a maioria de vocês conhecem a nossa história, e a gente tem hoje 3 filhos,
E toda vez que eu olho para os meus filhos, eles são um sinal de milagre e maravilha na minha vida, irmão. Toda vez que eu passo por um momento de dificuldade, quando tem uma situação difícil, eu posso olhar para os meus filhos e falar: Deus é fiel, porque eu sei o diagnóstico que eu tinha, mas quando eu posso olhar para o diagnóstico, mas quando eu olho para os meus filhos, eu vejo quem Deus é. Então meus filhos são um símbolo da fidelidade, da manifestação sobrenatural de Deus. E eu quero que você entenda comigo que era isso que Isaac simbolizava para Abraão. Toda vez que Abraão talvez sentasse na frente da tenda dele e visse aquela criança brincando na areia, ele podia olhar para esse menino e falar: Deus é fiel, está aqui quem o meu Deus é, ele é a prova de quem meu Deus é. Só que um dia Deus aparece para Abraão, você não precisa abrir, Gênesis 22, 2, e Deus se manifesta, é uma manifestação sobrenatural, e Deus diz para Abraão assim: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. E sabe o que vem depois disso? Nada. Sabe o que vem depois? O silêncio de Deus. Não vem uma explicação, não vem uma justificativa. Deus só chega para ele e fala: pega teu filho e entrega para mim. Eu não sei se você já percebeu, mas eu acredito que se você não percebeu, você vai perceber ainda, que muitas vezes, depois da gente ter um encontro incrível com a glória e a presença de Deus, sabe o que vem depois disso? O silêncio de Deus. Você tem uma experiência sobrenatural, você vem aqui, Deus te toca, você chora, você recebe uma palavra, e você às vezes sai daqui maravilhado e fala: cara, essa semana vai ser, e o que vem depois? O silêncio de Deus, a ponto de você questionar se Deus realmente falou com você. E eu acredito que o que aconteceu aqui foi o silêncio de Deus. Agora é muito fácil, às vezes, a gente virar algumas páginas da Bíblia e perceber que toda a história de Abraão acabou muito bem. Agora eu, como pai, querido, eu fico olhando para essa história e eu imagino como foi para aquele pai que pegou um filho adolescente, pegou um feixe de lenha, pegou uma tocha com fogo, pegou um cutelo que era usado literalmente para partir no meio o sacrifício. Sabe como que era feito? Eles matavam o animal, abriam no meio, separavam os membros e queimavam num feixe de lenha. E eu fico imaginando o que foi para esse pai pegar esse menino e ir subindo aquela montanha. Eu fico imaginando o que passou no coração de Abraão. Talvez Abraão tenha olhado para ele e lembrou da primeira vez que Isaac olhou para ele e chamou ele de Abba, papai, paizinho. Talvez Abraão lembrou do primeiro dentinho que nasceu, os primeiros passinhos que ele deu. Sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando Abraão subindo aquela montanha e vendo talvez aquele menino forte agora, levando aquele feixe de lenha, e olhando para aquele menino e falando: Deus, como está bonito o filho que o Senhor me deu. Olha como ele está forte, olha como ele sobe essa montanha sem dificuldade nenhuma. E de repente eu imagino que foi para o coração desse pai, quando esse menino olha para trás, ele andava com o pai, ele sabia o que era sacrificar, e ele olha e fala: pai, a gente está aqui com a lenha, o fogo, o cutelo, mas o que a gente vai matar para Deus? Porque era isso que significava sacrificar. E eu imagino que foi para esse pai olhar para o filho e falar: filho, sabendo que ele estava prestes a fazer, e falar: filho, Deus proverá. A impressão que eu tenho é que Deus queria mexer com o coração de Abraão mesmo, porque Deus não fala só: me dá seu filho. Deus faz questão de destacar o que aquele filho significava no coração de Abraão, e ele diz: Abraão, me dá teu filho, o teu único filho, esse mesmo aí, quem você ama, e entrega ele para mim. Agora, o que mexe mais o meu coração nessa história de Abraão não está em Gênesis, mas está em um detalhe de um texto de Hebreus. Se você quiser abrir comigo, abra rapidamente em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 17. A palavra do Senhor diz assim:
Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Olha como é forte essa frase. E estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Ele tinha levantado o cutelo para matar o filho quando Deus mandou ele parar. E estava mesmo para sacrificar seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se havia dito: em Isaque será chamado a tua descendência. Agora o mais importante: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Quando eu olho para esse texto, sabe o que eu vejo? Eu vejo um homem que está subindo aquela montanha com o filho dele, ele está num conflito no coração dele, está falando: cara, o que Deus vai fazer? Será que Deus vai me parar? Será que Deus vai fazer meu filho ressuscitar? Será que Deus vai voltar no tempo? Eu não sei o que Deus vai fazer, mas alguma coisa Deus vai fazer, porque eu sei quem é o meu Deus. Outro exemplo, três jovens cheios de Deus, Sadraque, Mesaque e Abdenego, foram sequestrados, querido, da sua terra natal, levados para a Babilônia, tratados como escravos para servir o rei. Mudaram o nome desses meninos, vivendo no meio de um povo corrupto, idólatra, imoral, mas se guardaram. Só que chega um dia que o rei Nabucodonosor acorda meio surtado e chega para eles e fala assim: ó, chega para vocês. Ou vocês adoram a minha imagem de ouro e os nossos ídolos, ou eu vou lançar vocês naquela fornalha de fogo ardente. E quando o rei dá essa sentença para esses jovens dão uma resposta muito interessante para o rei. Você não precisa abrir. Daniel 3:16-18 diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Olha como é precioso. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Sabe o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo assim: rei, quer saber? A gente sabe quem é o nosso Deus, e nós sabemos que se Ele quiser, Ele é poderoso não só para nos livrar dessa fornalha, mas para nos livrar das suas mãos. Mas se Ele não quiser, não vai fazer diferença nenhuma. Sabe por quê? Porque a nossa fé não está só naquilo que Deus pode fazer ou não. A nossa fé está em quem Deus é. E quem Deus é, faz valer a pena morrer por esse Deus se for necessário. É isso que esses caras estão dizendo. Eles estão dizendo: a minha fé não está em só se Deus pode me livrar ou não. A minha fé está em quem Deus é. E quem Deus é não vai mudar, seja com fornalha ou sem fornalha. Uau! Eu quero que você vire para a pessoa que está do teu lado e pergunte para ela assim: você está pronto para perder o controle? Quem tapou o ouvido ficou com vontade de fazer assim. Queridos, deixa eu contar um pouquinho da minha história para você. Eu comecei a namorar com a Dani em 2000, no ano 2000. E em 2001 eu comecei a fazer estágio na indústria farmacêutica. Eu era aquele cara de pastinha preta. Cadê o Eros? Está por aí? Está lá, ó. Se tiver raiva, você pode bater no Eros depois. Aquele cara de pastinha preta que quando você está esperando muito no consultório e vai chegar a sua vez, ele entra na frente. Eu fazia propaganda de laboratório em estágio. Apesar de ser estágio, era um estágio incrível que pagava, queridos, coisas que muita empresa não pagava como efetivo. E eu estava ali terminando o primeiro ano trabalhando em laboratório. E eu lembro que quando chegou no final de 2001, era ali mais ou menos 14 de dezembro, o meu gerente me chamou para conversar comigo. E ele falou assim, inclusive ele mora pertinho aqui. Ele falou: Farley, a gente está gostando demais do seu trabalho. Ele falou: não posso te prometer, mas a minha intenção é que quando você voltar de férias, eles me deram acho que uns 20 dias de férias. Falou: quando você voltar de férias, a primeira vaga de efetivo que tiver na empresa, a gente quer te contratar. Irmão, eu saí de lá aleluiado, quicando. Por quê? O que significava ser efetivado? Meu salário, que já era bem legal, ia ser 4, 5 vezes maior. Eu ia ter todos os benefícios, plano de saúde, celular, ia ter um carro da empresa. O laboratório faz uma coisa super legal, eles fazem um financiamento de um carro.
eles tiram toda a depreciação, eles descontam bem pouquinho por mês de você. E quando termina o financiamento, o carro é seu e você ganha o financiamento de volta. Então o representante sempre tem bom carro e carro novo. Então, eu ia ter todos esses benefícios, mas principalmente, isso significava que eu ia poder casar logo. E eu costumo dizer que crente tem que casar logo, amém, irmão? Aleluia! E eu lembro que eu saí dessa reunião com o meu chefe, eu liguei para a Dani e já saí fazendo todos os planos. Falei, amor, os caras querem me efetivar ano que vem. E eu falei, olha, se eles me efetivarem no primeiro semestre, acho que ano que vem mesmo a gente pode casar. Irmão, a gente já estava sonhando com aquilo. Passei aquelas férias orando, jejuando. Eu lembro que eu nunca torci para umas férias acabarem tão logo. E eu lembro que eu voltei a trabalhar, acho que ali na segunda quinzena de janeiro. E eu estava acho que trabalhando umas 2 semanas, meu telefone toca um dia, meu gerente falou, Farley, eu preciso falar com você, você pode se encontrar comigo em tal lugar, num café? Eu falei, opa, posso sim. Irmão, desliguei o telefone, já soltando rajada de língua estranha. Falei, Dani, vai orando, solta uns mantos aí, que o meu gerente me chamou para conversar, e eu acho que eles vão me efetivar na empresa. Irmão, fui lá assim, cheio de fé. Quando eu cheguei para o encontro com esse cara, ele sentou na minha frente, ele falou, olha Farley, a gente teve algumas mudanças na empresa a nível Brasil. Era uma grande multinacional, a Novartis Laboratório, é um dos maiores do mundo até hoje. Ele falou, cara, eu não só não vou poder te efetivar, como todos os estágios a nível Brasil foram cancelados e eu vou ter que te desligar da empresa. Irmão, pensa num balde de água fria. Agora, como a coisa normalmente não vem de uma só, e se você não descobriu isso, você provavelmente vai descobrir também. É maldição? Não, irmão, é assim mesmo. É só o jeito da madeira. Quando a coisa não vem de uma só, na mesma semana, irmão, na mesma semana, meu pai estava com uma dor de garganta que não sarava, resolveu ir no médico fazer alguns exames. Eu lembro que eu liguei para ele de um dos hospitais que eu trabalhava ainda, 2001, ligava do orelhão ainda, liguei para ele, falei, daí pai, pegou o resultado dos seus exames? E eu lembro que ficou uns segundos de silêncio do outro lado e meu pai falou assim, peguei sim. E ele falou, filho, estou com câncer. E eu lembro que eu fiquei tonto, eu não sabia se eu chorava, o que eu fazia, para onde que eu ia. E eu lembro que eu desliguei o telefone, eu peguei um ônibus e eu falei, pai, estou indo para casa, vou encontrar vocês lá. E eu nunca vou esquecer dessa cena. Eu lembro que eu desci na esquina, a casa dos meus pais até hoje é no final de uma rua assim, numa rua sem saída. Quando eu estava terminando de subir, meu pai chegou com a minha mãe e com a minha irmã. Ele estacionou o carro na garagem, eu já entrei atrás. E ele saiu até bem, mas aí ele me deu um abraço e começou a chorar. Irmão, eu não sei se você já passou pelo que é ter uma doença como essas na família, mas o que isso gera na emoção da família é uma coisa terrível. Uma das coisas que mais me marcou é que você vai dormir, você está pensando em tudo que está acontecendo, e você tem muita dificuldade de dormir, se fica rolando de um lado para o outro, e quando você consegue finalmente dormir, você acorda de manhã, e por um segundo parece que está tudo bem, mas aí você dá uma espreguiçada, uma respirada, e a lembrança de tudo que está acontecendo vem, e parece que uma nuvem negra baixa sobre sua vida. E eu lembro que eu acordei numa manhã dessas, querido, com uma tristeza muito grande no meu coração, e minha vida de uma semana para outra virou de cabeça para baixo. Eu sem o estágio, eu não conseguia pagar a faculdade. Eu venho de uma família muito simples, meus pais nunca tiveram condição de pagar isso tudo para mim. Sem o estágio eu não pagava a faculdade, sem faculdade eu não conseguia entrar em outro estágio. E na casa dos meus pais até hoje tem uma árvore bem grande, uma castanheira portuguesa. Eu lembro que eu fui para debaixo daquela árvore literalmente chorar com Deus.
Queridos, quando eu prego essa mensagem, eu gosto sempre de falar uma frase que eu repito em várias mensagens. Quando a gente prega uma mensagem como essa, com muitas histórias e testemunhos, a gente pode passar uma imagem errada de que a gente vive ouvindo a voz audível de Deus o tempo todo, sobrenatural de Deus o tempo todo. Eu quero dizer para vocês, isso não é verdade. A verdade é que a maioria dos nossos dias, eles não são sobrenaturais. A maioria dos nossos dias, eles são naturais, mas é a nossa fidelidade, disciplina nos dias naturais, que torna os dias sobrenaturais possíveis. Amém? E eu peguei esse dia e eu fui para debaixo daquela árvore. Por que você foi debaixo da árvore? É mais espiritual? Não sei, irmão, por que é, mas eu fui para debaixo da árvore. E eu comecei a chorar com Deus. Eu falei, Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Eu falei, Deus, estava tudo dando certo, eu estava caminhando para ser efetivado, eu estava sonhando com casar. Eu falei, Deus, e agora? Estou desempregado, não tenho dinheiro, estágio, os caras pegam até o resto dos vale-refeição do mês que você tinha. Eu falei, Deus, eu estou brigando para ter uma família, e eu falei, agora se meu pai morre, eu vou ter que sustentar minha mãe, minha irmã. Eu falei, Deus, meu pai está chorando num lugar, minha mãe no outro, minha irmã no outro. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? E querido, eu estou ali orando, e Deus falou comigo de um jeito que não é sempre que Deus fala, mas tem algumas vezes que Deus fala comigo que eu sei que é Deus. E Deus me perguntou assim, você ama seu pai? Eu falei, Deus, eu amo meu pai. E Deus me perguntou de volta, Farley, você ama seu pai? E eu falei, Deus, você sabe o quanto eu amo meu pai. E Deus me falou uma coisa, aquele dia que me mudou minha história. Deus me falou assim, não importa o quanto você ame seu pai, ou quanto um dia você possa chegar a amar seu pai, eu amo seu pai de um jeito que você jamais vai conseguir amar. E eu amo você, e eu amo a sua família. Confie em mim, eu continuo aqui. E querido, aquilo foi como se uma mão entrasse no meu peito e tirasse aquela dor. E eu lembro que eu ajoelhei ali no pé daquela árvore no chão, e eu fiz uma oração, e eu falei, Deus, eu entendo que o Senhor quer mexer comigo. E eu falei, Deus, eu creio que meu pai vai ser curado, eu espero que meu pai vai ser curado. Eu falei, mas eu quero te prometer uma coisa, que a minha fé não está só nisso. Eu creio que meu pai vai ser curado. Eu falei, mas eu quero te dizer que se o meu pai não for curado, nada vai mudar entre nós. E querido, eu lembro que eu levantei dali, e a partir daquele dia, toda vez que uma tristeza queria entrar no meu coração, eu lembrava do que Deus me falou, e eu batia no meu peito, eu falava para mim mesmo, eu falava, ninguém me ama como Deus me ama. Eu falava para Deus, várias vezes eu falei, Deus, a Dani liga para cá, e ela chora no telefone, preocupada comigo, como que eu estou. O Senhor me ama de um jeito que ela jamais vai me amar. Se ela me ama assim, então o Senhor me ama de um jeito muito maior. E eu dizia para mim mesmo, fica em paz, Deus, ninguém me ama como Deus me ama. Feche seus olhos, bata no seu peito e fala assim para você, ninguém me ama como Deus me ama. Repita, ninguém me ama como Deus me ama. E querido, eu tinha que levar a minha vida adiante. E eu lembro que esse gerente que me desligou daquela multinacional me indicou para uma entrevista de estágio também numa outra multinacional. E eu fui lá, fiz a entrevista, e eu lembro que o gerente olhou para mim e falou assim, cara, eu gostei demais de você, e a vaga é sua com uma condição. Eu falei, qual é a condição? Ele falou, olha, no outro laboratório você trabalhava só em hospital. Então era assim, eu ficava uma semana no hospital evangélico e uma semana no hospital Cajuru, e só visitava os médicos dentro do hospital. Ele falou, aqui você vai, além de visitar os hospitais, você vai visitar médico em consultório, 10, 12, às vezes consultórios diferentes no dia, e você precisa de um carro. E ele falou, se você conseguir um carro, a vaga é sua. Irmão, pensa num cara que não tinha R$1 no bolso. Eu falei, tá fácil. Mas eu falei, cara, eu preciso desse emprego, eu vou ter que dar um jeito. E eu lembro que eu tentei financiar um carro mais velhinho, mas eu não sei se você já tentou financiar um carro 100%, o banco não financia carro mais velho assim, por quê? Porque o carro é a garantia dele. E eu lembro que eu acabei comprando um carro quase zero, que era um golzinho special, aquele golzinho bola, quase zero, com 1 ano de uso, em 48 parcelas, sem entrada. Às vezes você vê o cara chegando de carro novo na igreja e fala, poxa, o irmão está montado ali. Mas às vezes o cara está montado num carnê desse tamanho, que ele escreve na capa, tribulação em 48 vezes.
E aí comprei, querido, o meu carro e comecei a trabalhar nessa empresa. E eu lembro que o meu dinheiro dava assim, o estágio pagava bem, mas eu pagava a faculdade, eu pagava a prestação do carro, eu vendia meu vale-refeição para poder pôr gasolina, então eu levava todo dia um sanduíche ou um miojo dentro do carro, dentro da pasta. E eu entregava, então colocava gasolina, entregava o dízimo e pagava o seguro do carro. E sobrava assim uns R$50 por mês quando dava boa. Prosperidade pura. E eu lembro que chegou um mês, eu não lembro o que aconteceu, se foi eu acho que foi a parcela da faculdade que aumentou um pouquinho, e eu fui pagando as coisas e deixei o dízimo e o seguro do carro por último. Não deixe seu dízimo por último. E eu vi que não ia dar para pagar as duas coisas, o seguro e o dízimo. Eu falei, o que eu faço? Será que eu pago o seguro e deixo de entregar o dízimo? Ou entrego o dízimo e deixo de pagar o seguro? Eu, como bom crente, falei assim, não, cara, eu sou um homem de Deus, eu vou ser fiel, eu vou parar de pagar o seguro e vou entregar meu dízimo, porque Deus vai ser fiel comigo. E foi fiel mesmo, mas não bem do jeito que eu esperava. Eu lembro que era dia 18 de fevereiro, um calor, irmão, porque Curitiba faz calor também, existe isso, né? Era dia 18 de fevereiro e estava um calor assim insuportável. E eu lembro que, como eu falei, todo representante de laboratório tem carro, irmão. E carro bom. Então, do lado do hospital, quando você vê aquela montoeira de carro, você acha que é só paciente, metade é representante. E eu lembro que eu tinha que visitar uns médicos na ortopedia do hospital evangélico. Eu fui murmurando já. Falei, poxa Deus, vou ter que parar lá do lado, nunca tem vaga, vou ter que parar umas 5 quadras para baixo, deixar o carro no sol. E meu carro era aquele canelinha seca que a gente fala, que não tem nada, só tem aquele ventiladorzinho que você liga no painel, e que dele fica no sol, você liga, ele chega a vermelhar a bochecha, porque sai um ar, parece um secador de cabelo, não é? E eu falei, pô Deus, vou deixar meu carrinho canelinha seca ali, não tem um ar-condicionado. E fui murmurando, mas daí, irmão, aconteceu uma coisa que não acontece nunca. A hora que eu virei a esquina do hospital evangélico, tinha uma vaga do lado do hospital. Irmão, debaixo de uma sombra. Quando eu vi aquilo, eu brinco, só faltou aparecer um arco-íris, tocar uma música, para passar umas borboletas. Eu falei, Deus, não é possível. Estacionei o carro, mas até a sombra encaixava no carro assim. Falei, cara, como Deus é bom, do lado do hospital, olha a sombrinha aqui. E entrei para dentro, dei glória a Deus, e entrei para dentro do hospital para visitar alguns médicos. E eu devo ter ficado uns 30 ou 40 minutos ali. E quando eu voltei, irmão, só a sombra estava lá. Irmão, aquilo me deu um desespero. Eu falei, Deus, não pode, aconteceu a única coisa que não podia acontecer. E eu não sei porque que a gente faz isso, mas todo mundo que tem o carro roubado faz a mesma coisa. Você desce umas 2 quadras para baixo, aí você sobe umas 2 quadras para cima, como se o carro pudesse, tipo, vou dar uma volta, cansei de ficar na sombra, vou tomar um sol, né? E aí 2 quadras para baixo, 2 para cima. Quando você volta, você vê que o carro não está ali mesmo. Tomei uma atitude adulta, sentei no meio fio e comecei a chorar. Falei, Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? E eu falei, irmão, fiz tudo que podia. Liguei para a polícia, fiz boletim de ocorrência, liguei para taxista, liguei para amigo que era da polícia civil. Irmão, nunca mais acharam o meu carro. Isso foi em 2001. Levaram meu carro, todos os meus documentos, uma jaqueta que eu adorava, o meu miojo, e uma caixa com 18 envelope de Trident sabor menta 0 bala. Isso eu sinto até hoje. E aí eu falei, Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Eu falei, cara, vou falar com o meu gerente. Fui cheio de cuidado e falei pro meu gerente, e falei, cara, o negócio é o seguinte, roubaram o meu carro. Ele foi muito gente boa, olhou para mim e falou assim, puxa, então tenta arrumar um carro até semana que vem para você poder continuar trabalhando com a gente. Eu falei, Deus do céu, e agora o que eu fui fazer? Minha sogra, que na época era só mãe da minha namorada, eu namorava com a Dani, se compadeceu da minha história. Ela tinha acabado de comprar um carro zero e não tinha vendido o carro usado ainda. Falou, não, Farley, de jeito nenhum que eu vou deixar você assim, perder seu emprego. Pode usar meu carro, vou te emprestar meu carro. Domingo eu te levo no culto. Aí fui, eles foram com 2 carros para o culto, e eu peguei o carro dela e já fui para casa. No caminho para casa, eu nunca tinha batido o carro na vida. Você está rindo porque não foi com você.
Irmão, nunca tinha batido o carro na vida. Na volta para casa, já bati o carro. Eu acho que o carro ficou umas 2 semanas na oficina. Peguei o carro, aí bateram em mim. Em um espaço de menos de um mês eu bati 2 vezes. Quando bati a segunda vez, minha sogra me ligou e falou assim: Farley, eu acho que eu vou querer o carro de volta. Eu falei, eu acho que é meio compreensivo. E queridos, aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho dinheiro nenhum, estou pagando o financiamento daquele carro. Eu lembro que uma prima minha se compadeceu e falou para mim assim: Farley, eu vou te emprestar um dinheiro para você comprar um carro. Só que quanto que ela me emprestou? Eu lembro até hoje quanto foi o valor: R$2.650. Então eu tinha que comprar um carro, irmão. Isso foi há mais de 15 anos atrás, mas irmão, R$2.650. E eu comecei a procurar carro. Irmão, você não tem ideia das coisas que eu entrei, irmão. Eu sei que tem uns caras que são fã de Fusca, mas eu fiquei traumatizado de Fusca desde aquela época. Tinha uns carros que eu entrei que você falava assim: não estou acreditando que o cara quer vender mesmo isso aqui. Dava vontade de falar assim pro cara: pera aí que eu vou tomar uma antitetânica ali, que já é tanta ferrugem, eu vou tomar uma antitetânica, já volto para fazer um test drive. Irmão, quando eu procurei, não achava, quando não estava mais dando, meu gerente me pressionando, eu fui num feirão que tinha ali no Pinheirão. Será que tem esse feirão? Que é um feirão, não, é só um feirão de carro bem velho, é quase um feirão do desmanche. E aí estou andando e de repente, a hora que eu viro assim, eu vejo um Golzinho 1982, aquele refrigerado a ar que eles chamam de chaleirinha, que você liga, ele tem um motor com 2 carburadores, parece um barco. Você liga, ele fica pá, 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 pá. Da cor bege mais feia que você possa imaginar. Eu apelidei ele depois de doce de leite. Aí eu olhei, ele tinha umas rodinhas bacanas, tinha um senhorzinho do lado dele. Eu falei assim: quanto que é o carro aqui? Ele falou 2.650. Quando ele falou 2.650, quase que eu fiz o sinal da cruz. Falei, acho que é um sinal. Mas daí eu falei, cara, quer saber, eu sou representante, comerciante e tal, eu vou conseguir comprar esse carro mais barato. Se eu não me engano, eu comprei por 2.450. Saí faceiro. Falei, pronto, comprei um carro novo e ainda estou com 200 pila para encher o tanque de gasolina para o mês inteiro. E aí, quando eu peguei o carro, o senhorzinho falou para mim assim: olha, só põe gasolina rápido que não tem quase nada aí, tá? Eu falei, não, beleza. Cheguei. Quando eu abasteci, a primeira coisa que eu descobri é que o marcador de combustível não funcionava. Irmão, eu empurrei esse carro muitas vezes. Eu não sei se eu andei mais dentro dirigindo ou fora empurrando. E aí eu descobri outra coisa do carro já, que você não podia encher o tanque até a boca. Por quê? Porque ele tinha um buraco quase na boca do tanque. Se você enchesse, ele esguichava a gasolina para fora. Você estava dirigindo na rua, tinha um cara fumando na rua, você tinha que dar a volta na quadra. Irmão, eu fiquei com esse carro 2 anos e meio e ele literalmente foi dissolvendo na minha mão. Eu lembro que eu fui para casa, o primeiro dia que eu fui trabalhar, eu lembro que eu saí da casa da minha mãe, ela morava ali perto da Avenida das Torres, e eu estou dirigindo, quando eu passo na primeira lombada, o carro dá uma vibrada assim, faz assim. Falei, nossa cara, o que é isso? Passei em outra lombada de volta. Voltei na casa da minha mãe, fui olhar debaixo do carro, o assoalho estava tão podre que meu banco estava indo embora. Aí eu tive que pegar um pedaço de madeira, atravessar de uma soleira na outra, assim, por debaixo do banco, para deixar o banco para o lado de dentro do carro. Um amigo meu falou assim: não cara, teu carro é da hora para chupar laranja. Eu falei, o que tem a ver, para que para chupar laranja? Ele falou, não, porque eu estou jogando a semente tudo no buraco no assoalho aqui, ó. Um amigo meu falou assim: não cara, seu carro é uma bênção, é ungido. Eu falei, por que ungido? Não, porque só onde você para fica uma poça de óleo. Eu lembro que eu fui um dia no Paixão Fogo e Glória, ali na Batista Shalom, fui puxar o freio de mão. Quando eu puxei o freio de mão, ele veio até que assim, ó, irmão. Nunca mais teve freio de mão o carro. Você está rindo, né, irmão? Irmão, eu lembro que uma vez
Uma vez eu saí da casa dos pais da Dani aqui bem tarde. Os pais da Dani moram até hoje pertinho aqui. E eu morava lá no São Brás com os meus pais, lá no Uberaba com os meus pais. E eu lembro que eu saí tarde de madrugada, e quando eu estava atravessando o Largo da Ordem, já nos primeiros dias com o carro, estava atravessando o Largo da Ordem, para quem conhece, não é uma região muito amistosa, era uma sexta-feira à noite. Quando eu estou no meio do Largo da Ordem, furou o pneu. Quando furou o pneu, eu falei, meu Deus do céu, esse carro não deve ter macaco. Eu falei, não tem marcador de combustível, vai ter macaco. Olhei, cabreiro, né, em volta, tarde da noite. Falei, Deus, em nome de Jesus, por favor, que tenha esse macaco. Falei, Deus, se não tem macaco, materializa o macaco, Deus, em nome de Jesus. E aí quando eu abri aquela tampinha assim, olhei e estava lá o macaco. Falei, ai, graças a Deus. Falei, Deus, por favor, que funcione. Peguei o macaco, comecei a virar, ele começou a abrir. Falei, graças a Deus, estou salvo. Fui rápido, coloquei o macaco debaixo do carro e comecei a levantar, olhando em volta, cabreiro. De repente fez um barulho assim, bluf! Quando fez bluf, eu senti sair da minha mão e eu olhei, cadê o macaco, irmão? E eu olhei para a direita, não estava o macaco, olhei para a esquerda, não estava, olhei por baixo, não estava, dei a volta, não vi o macaco. Quando eu estava quase repreendendo, resolvi abrir a porta. Quando abri a porta, o macaco estava dentro do carro. A soleira estava tão podre que ele pulou para dentro. E em uns 6 meses eu já tinha 4 furos de cada lado, só levantava aquele macaco jacaré. Irmão, só que olha só, aí vou trabalhar no hospital evangélico. Aí estou um dia, e representante de laboratório parece gangue, não é, Eros? Eu lembro que tinha um saguão ali no hospital evangélico, ficava cheio de representante ali, às vezes 8, 12 representantes, todo mundo esperando os médicos para cada um fazer sua propaganda. E eu tinha passado a tarde no hospital evangélico. E aí quando chegou o final da tarde, um representante falou, cara, acho que nós já falamos com todos os médicos que estavam aí. E o cara falou, vamos embora? Eu falei, vamos. Quando eu falei vamos, eu pensei, meu Deus, os caras vão ver meu carro. Irmão, senti corar a bochecha, como a gente é orgulhoso, né? Senti corar a bochecha, mas daí me deu uma ideia. Eu falei, já sei o que eu vou fazer, eu vou sair com os caras e eles vão entrando no seu carro. Nem que eu tenha que descer umas 5 quadras para baixo. Quando todo mundo tiver entrado no seu carro, eu volto e pego o meu. Mas aí Deus falou comigo daquele jeitinho de volta. E Deus me falou assim, olha, eu quero tratar você. Você que escolhe se vai demorar mais ou vai demorar menos. Eu falei, ai Deus, misericórdia. Eu falei, Deus quer saber, quer tratar, vem e regaça de uma vez. Falei, ô moçada, venha conhecer meu carro novo aqui. E chamei todo mundo. Falei, não, vamos resolver esse negócio aqui, vamos quebrar esse orgulho. Aí eles estavam passando direto do carro. Eu falei, não, é o docinho de leite aqui, ó. E aí parou assim uns 6 representantes em volta do carro, olhando assim. Ninguém abria a boca, eu entendi que era 1 minuto de silêncio pelo carro. E daí alguém falou, vamos embora? Então vamos. Irmão, o carro com o tempo ele ficou meio temperamental. Então às vezes eu chegava num consultório, roupa de representante de laboratório, calça social, sapato de bico fino, camisa. E aí, ô doutor, então tá bom. Aí saía, ia dar tchau pro médico e a porta não abria. Às vezes o médico, e você? E a porta não abria. Aí o que eu tinha que fazer? Tinha que abrir o porta-mala, arremessar a maleta para dentro e ir engatinhando até o volante. Irmão, vocês são muito maldosos. Irmão, a última. Quem entende um pouquinho de carro, tem 2 amortecedores e 2 molas que seguram o amortecimento do carro ali na lataria da frente. A lataria ficou tão podre que aquela mola ela começou a sair para fora, estava virando uma antena. Só que isso fazia com que o pneu ficasse um pouquinho torcido. E em pouquinho tempo eu tinha o único carro da cidade que cantava o pneu mesmo andando em linha reta. Então eu podia estar a 20 por hora e o carro quando chegava já vinha. Volta e meia eu virava uma esquina e saía um se jogando para o meio do mato. Agora eu estou um dia, irmão, voltei, mesma coisa. Saí tarde da casa dos pais da Dani. E eu lembro que eu estava voltando para a casa dos meus pais, eu estava subindo ali a Padre Anchieta, e eu lembro que estava garoando, e o carro começou a dar umas falhadinhas assim, a impressão que eu tinha que era o pedal do acelerador que estava falhando, e eu abaixei a cabeça, dei umas bombadas no acelerador, e quando voltei a cabeça eu vi um carro crescendo na minha frente. Tentei desviar, frear de tudo quanto é jeito, mas eu dei uma baita de uma cacetada, fui parar lá em cima do canteiro.
A pancada no peito foi forte, eu saí meio tonto, meio zureta, pensando, meu Deus do céu, e agora eu vou trabalhar com o quê, né? Como que eu vou arrumar outra prima para dar 2.650? Saí meio tonto assim, sem saber o que ia acontecer, direito que eu tinha batido. Quando eu saí do carro, eu ouvi uma voz atrás de mim que falou assim: Farley. Irmão, Curitiba e região metropolitana na época já tinha mais de 3 milhões de habitantes. Você encontrar alguém de madrugada conhecido é muito difícil. Quando eu olhei para trás, eu vi que eu tinha acabado de destruir o carro importado da mãe de uma amiga de faculdade da Dani. Eu vou te falar uma coisa que é esquisita, mas é verdade. Mas quando eu olhei para aquela menina, Deus falou para mim assim: até a pessoa em quem você ia bater, fui eu que escolhi. E Deus falou: confia em mim, eu continuo aqui. Você sabe quando você passa por um período desse, você acha 3 tipos de crente sempre na tua vida. O primeiro tipo de crente é o crente prático. É o cara que ele não espiritualiza nada. Ele não acha que não tem nada a ver com Deus, nem com o diabo. Ele fala assim: isso aí não espiritualiza, é porque o teu carro é velho, não teve manutenção, e só aconteceu. Você tem o cara que eu chamo de espiritualoide, que é o cara que acha que você tem que fazer uma sessão de descarrego. Ele fala: não, tem uma uruca em você. Você tem que ir no Vale do Sal, da Universal. Você tem que passar no corredor do Cajado Elias. Você tem que fazer uns 4 jejuns de 40 dias na água. Se você fizer isso aí, vai passar a sua uruca. E tem o cara que eu chamo do santarrão, que é o cara que olha por tudo que você está passando e fala assim: está em pecado. Está em pecado. Se não tivesse em pecado, não estava passando por isso. Agora, irmão, eu sabia que Deus queria me tratar, e eu sabia, querido, que eu precisava deixar Deus mexer. Eu vou contar uma última história de laboratório para você. Quando eu entrei para trabalhar no laboratório, entrei num projeto especial, e eu trabalhava dentro do pronto-socorro, à noite inclusive. Então o laboratório me dava uma verba para fazer janta para aqueles médicos, às vezes levar uma pizza. Eu fiz amigos ali. E eu tinha uma liberdade de estar dentro do pronto-socorro. Irmão, eu com o tempo, e a gente tem muita aula com o médico, né, para aprender o funcionamento dos medicamentos e tudo. Então eu comecei a gostar daquele negócio, eu era super curioso. Eu lembro que eu vi muita coisa terrível no hospital. No começo eu tinha muito medo, depois eu fiquei curioso para ver. E eu lembro que um dia chegou um menino lá, na minha cabeça, como diz o pastor Luciano, já é uma história assim baseada em fatos reais, que faz tanto tempo que eu não lembro os detalhes. Mas um menino na minha cabeça de uns 5, 6 anos, e parece que esse menininho foi descer um escorregador, e ele caiu para o lado antes do escorregador terminar, e para proteger o rosto ele colocou a mão na frente, e o punho quebrou, e a mão encavalou em cima do antebraço. Eu vi isso mais de uma vez. Então você olha um negócio que até dá um ruim, porque vem o braço, daqui a pouco um caroço e a mão está por cima aqui. E quando acontece isso, os médicos não têm muito o que fazer. Eu tenho um amigo que é ortopedista, e ele me explicou bem como é esse processo. Ele falou: Farley, quando acontece isso, não tem o que fazer muito. Ele falou: o que a gente faz? Um médico segura o corpo da criança e o braço, outro segura a mão e tem que puxar até voltar para o lugar. Ele falou: só que tem um problema, a ossatura das crianças, ela é mais flexível, e às vezes você tem que quebrar a mão para o outro lado para entrar para o lugar. Ele falou: não, e é pior ainda, porque se está doendo, por causa da dor, a musculatura ela fica dura, retesada, e às vezes 2 homens puxando tem dificuldade de colocar a mão no lugar. Irmão, eu lembro que eu fui ver aquela cena, eu vi que chegou um médico, daqui a pouco chegou outro, eles fizeram exatamente aquilo. O médico foi conversando com aquela criança: é aqui que está doendo, tal, não sei o quê. E de repente um médico deu um bote, abraçou a criança, segurou o braço, e outro agarrou na mão e começou a puxar. E quando começou a puxar, aquela criança começou a gritar, e ele gritava e falava assim: ai, para. E ele olhava para o pai. Aquele dia só o pai estava ali, não estava a mãe. É meio perigoso deixar as crianças só com o pai. E aquela criança olhava para o pai e falava assim: para. Ele falava: pai, não deixa ele mexer em mim, por que você me trouxe aqui? Pai, faz ele parar, está doendo muito. E querido, eu olhava nos olhinhos daquela criança como ela estava magoada com o pai. Por quê?
Porque na limitação do entendimento dela, ela não conseguia entender que era importante passar por aquele procedimento para que ela não perdesse aquela mão, ou no mínimo que aquela mão ficasse aleijada. Na limitação do entendimento dela, a única coisa que ela pensava era: eu estou com dor, estou cansado, e a única coisa que eu queria é que meu pai me pegasse no colo e me levasse para casa. Mas meu pai me trouxe aqui para uma pessoa estranha, mexer em mim, me machucar mais, e eu via nos olhos daquela criança que ela estava magoada com o pai. Agora, querido, muitas vezes a gente faz exatamente a mesma coisa com Deus. Nós não entendemos alguns procedimentos e processos de Deus na nossa vida, e quando Deus não faz aquilo que a gente espera, a gente acaba se machucando com Deus. Mas a gente não pode ser criança para sempre. Eu lancei esse livro aqui, como eu falei, a primeira vez, depois foi publicado de volta pela Orvalho, dia 1º de outubro de 2008. E eu trago parte de um dos capítulos, é muito essa mensagem que eu estou trazendo para você. Só que o que não deu tempo de escrever nesse livro aqui, é que quando você escreve um livro, se eu não me engano eu entreguei ele para a editora, ele foi publicado já na época por uma editora, então a editora pega, vai para correção, vai para diagramação, vai para fazer capa, vai para fazer registro, e às vezes são meses até esse livro ser lançado. E eu entreguei para eles em março, se eu não me engano, de 2008, ele foi publicado só no 1º de outubro de 2008. E quando eu fiz, o que não deu para contar nesse livro aqui, foi que meu pai, em todo esse processo, quando eu fui comprar o carro, ele me ajudou, e depois de fazer muita quimioterapia, muita radioterapia, ele ficou curado. E ele, quando eu lancei, um pouco antes de eu lançar o livro, ele estava já uns 2 anos curado, mas um pouquinho antes de eu lançar o livro, isso não deu tempo de contar aqui, meu pai voltou a ter câncer. E inclusive, o dia que eu lancei esse livro, meu pai não pôde ir, porque ele tinha acabado de fazer uma quimioterapia e ele estava se sentindo muito fraco. E como eu falei, eu lancei esse livro no dia 1º de outubro, e eu fui convidado para pregar numa igreja aqui em Curitiba, Cristianismo Decidido, lá do Santa Cândida, no dia 15 de novembro, que era um sábado. E eu lembro que desde o dia que eu recebi esse convite, Deus começou a me falar assim: eu quero, quando você for nessa igreja, eu quero que você pregue a mensagem que você fala do seu pai. E eu lembro que eu comecei a resistir aquilo, mas Deus continuava falando: quando você for nessa igreja, eu quero que você pregue a mensagem que você fala do seu pai. E eu comecei a argumentar com Deus, eu falei: Deus, mas não tem nada a ver, isso seria uma mensagem talvez para um domingo, lá é um culto de jovens, um sábado. Mas Deus me dizia: eu quero que você pregue a mensagem que você fala do seu pai. E eu falei: Deus, mas eles já encomendaram a mensagem, eles querem que eu pregue sobre avivamento. E Deus me falava: eu quero que você pregue a mensagem que você fala do seu pai. Meu último argumento com Deus foi o seguinte: eu falei: Deus, meu pai voltou a ter câncer, o Senhor acabou com o fim da minha mensagem, que eu contava que meu pai tinha sido curado. Eu falei: não faz sentido eu pregar isso. Mas Deus me falava: mas é isso que eu quero que você pregue. Queridos, eu ia pregar nessa igreja no dia 15 de novembro, um sábado. No dia 14 de novembro, cedinho, minha mãe me liga, e meu pai estava correspondendo super bem a quimioterapia, mas minha mãe me liga nessa manhã e ela fala assim: Farley, eu queria pedir se você pode me atender com uma coisa. Queridos, normalmente não era meu pai, não era eu que levava meu pai no hospital. Por quê? Porque a gente morava já aqui no São Brás, meu pai e minha mãe lá no Uberaba, e tinha um tio meu que morava do lado da casa deles, profissional liberal. Normalmente esse tio tinha muita mobilidade de tempo, e ele que levava meu pai no hospital. Mas nessa manhã minha mãe me ligou e ela falou: olha, Farley, teu pai está meio fraco, eu acho que está tudo bem, mas só por garantia eu marquei uma consulta com ele hoje, 5:30 da tarde. E ela falou: você pode levar a gente? E, irmão, eu só senti naquele momento que eu precisava levar. Antes de falar com o meu gerente, eu falei: mãe, eu levo vocês. Aí eu lembro que eu liguei para o meu gerente, pedi para sair um pouco mais cedo à tarde, expliquei que era uma situação com meu pai. E eu lembro que eu cheguei na casa dos meus pais, eu acho que era assim umas 4:30 da tarde. E quando eu entrei no quarto do meu pai, eu percebi que a situação podia ser um pouco mais séria do que eu imaginava. Eu lembro que eu entrei no quarto e meu pai não conseguia levantar da cama.
Eu vi que ele estava tentando sentar na cama para colocar a roupa e ele não conseguia. E eu lembro que eu falei para ele, pai, você quer que eu te ajude a se vestir? Ele falou, acho que eu quero, filho. Eu ajudei meu pai a colocar a roupa. E eu falei, cara, como que ele vai andar até o carro? E eu lembro que eu peguei ele no colo e eu levei o meu pai no colo até o carro. Meus pais se converteram, tinham 1 ano de idade, foram crentes a maior parte da vida. E aí eu peguei o carro e fui para o hospital evangélico. E lembro que quando eu estava no caminho, eu segurei na mão dele e falei, pai, fica tranquilo, você vai chegar lá, você vai tomar um sanguinho, vai tomar umas plaquetas e daqui a pouco você está 0 bala. Eu deixei meu pai para fazer aquela consulta às 5:30 da tarde. Às 6:30 da tarde o médico me deu uma guia para internar meu pai. E às 5 para meia-noite eu estava em casa. Eu sabia que a coisa não estava bem no hospital. O telefone tocou, era minha irmã, eu não tive coragem de atender. E eu falei, Dani, você pode atender? Eu lembro onde eu estava no corredor. E eu só via a Dani falando, então tá bom. E a Dani virou para mim e falou, Farley, teu pai faleceu. E eu lembro que eu entrei assim no banheiro que estava atrás de mim, eu apoiei na pia e eu não sabia se eu chorava. É uma sensação muito esquisita, você não sabe o que sentir. E eu lembro que eu olhei para o espelho e eu falei, cara, você é o único filho homem e você vai precisar segurar essa bronca agora. Eu lembro que eu olhei para a Dani e falei, Dani, me ajuda, eu preciso ir para o hospital. E eu peguei as coisas rápido ali, entrei no carro, e quando a gente estava saindo do condomínio que a gente morava, pertinho aqui, eu fiz o que acho que qualquer filho faria. Eu falei, meu Deus, para quem que eu preciso ligar para avisar que meu pai faleceu? Nessa hora, eu lembrei que eu tinha uma ministração no outro dia. E eu falei, meu Deus do céu, tem uma ministração amanhã e eu vou estar no enterro do meu pai na hora dessa ministração. Eu preciso ligar lá e cancelar isso. Querido, na hora que eu fui pegar o telefone para ligar e cancelar a ministração, Deus falou para mim assim, daquele jeito que Deus fala de vez em quando. Deus me falou, você entende agora? Porque eu fiquei todos esses dias dizendo que eu queria que você pregasse a mensagem que você fala do seu pai. É porque eu queria que eu lembrasse, que você lembrasse, que eu amo seu pai de um jeito que você jamais vai poder amar. E eu amo você, e eu amo a sua família, e eu continuo aqui. E aquilo foi como se uma mão passasse no meu coração de volta. Eu lembro que eu dei a mão para Dani e eu falei, Dani, eu estou bem. E eu fiz uma oração agradecendo a Deus pelo pai que eu tive, que me ensinou os caminhos do Senhor, que me ensinou a amar a Deus. Eu agradeci a Deus pelo tempo que eu tive com Ele. Mas eu confesso para você que tinha uma coisa que inquietava o meu coração ainda. Eu queria saber como estava minha mãe e minha irmã. E eu lembro que eu cheguei no hospital, eu cheguei quase junto com a minha irmã, eu abracei ela, ela estava relativamente bem, mas eu já falei para ela, eu falei, cadê a mãe? Eu quero ver como a mãe está. Queridos, eu falo uma coisa para vocês, meus pais eram um casal, que se meu pai fosse na esquina comprar pão, minha mãe ia junto. Eu nunca vi meus pais brigarem na vida. Eu já falei isso, teve gente que falou, Farley, para, nenhuma vez. Eu nunca vi eles brigarem. E minha mãe ficou com meu pai o tempo todo, e eu estava com o coração angustiado, queria saber como ela estava. E eu lembro, não sei mais como é assim, mas tinha uma rampinha do lado ali da emergência do hospital evangélico, da entrada do pronto-socorro. E tinha uma pracinha com um banquinho, eu lembro que eu subi já querendo olhar assim, e de repente eu vi minha mãe sentada sozinha num banco, ela olhou, ela sorriu, ela acenou para mim. E eu fui correndo, dei um abraço nela, e quando eu abracei, ela olhou para mim e falou assim, as últimas palavras do seu pai foram, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele falou isso 3 vezes e fechou os olhos. E queridos, como que chega a minha história até aqui? Depois de um período de mais ou menos 3 anos, 3 anos e meio, irmão, de muita tribulação, Deus mudou a minha sorte, Deus me deu um bom emprego, eu casei com a mulher que eu amo, Deus deu pra gente um casamento dos sonhos no Clube Santa Mônica, eu não gastei R$1 para casar lá. Nós temos vivido milagres com os filhos, nós temos vivido milagres financeiros, nós temos vivido milagres no ministério. E a cura que Deus fez no meu coração foi tão grande que eu não desmarquei aquela ministração. Por isso que eu falei para o Diego, eu sei do que você está falando. E no dia seguinte, eu fui no enterro do meu pai.
E Deus é tão rico em detalhes, que a igreja era no Santa Cândida, e meu pai foi enterrado do ladinho, até a igreja era perto. E eu literalmente saí do enterro do meu pai e fui pregar naquela igreja. Eu preguei o que Deus me pediu. E eu falei sobre o amor, o cuidado, a fidelidade e a paternidade de Deus. Agora, querido, eu quero falar algo para você sobre o meu Deus e o seu Deus. O meu Deus, o seu Deus, Ele não aceita 98% de nós, Ele não aceita 99% de nós, Ele não aceita 99,9% de nós. O meu Deus, o seu Deus, Ele exige tudo. Deus olha para você e fala: eu não quero uma parte, eu não quero uma devoção, eu quero tudo. Só que quando a gente consegue chegar no nível de entrega e confiança, de falar: Deus quer saber, eu pego aqui tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu sonhei, tudo que eu espero, sem reserva nenhuma, e eu pego tudo isso e eu te entrego. Sabe o que Deus faz? Ele pega isso, Ele aperfeiçoa e Ele te devolve. Alguém já disse que Deus está pronto para nos dar qualquer coisa, que nós estejamos prontos para devolver para Ele assim que Ele quiser. A grande verdade é que talvez Deus não queira tirar de você o Isaac, mas Ele quer de você a disposição de entregar tudo. Agora, sabe o que normalmente a gente faz? Você dobra teu joelho e você fala para Deus assim: Deus, te entrego tudo. A sua oração é essa, mas às vezes a sua atitude está dizendo assim: Deus, eu te entrego tudo, mas Deus, as minhas finanças aqui, Deus, só essa parte aqui, deixa que eu cuido. Deus, eu te entrego tudo, mas Deus, o meu namoro, esse aqui eu não, deixa que aqui eu cuido. Deus, eu te entrego tudo, mas os meus negócios aqui, as minhas finanças. Agora, quando a gente consegue, irmão, entregar tudo, é aí que os milagres começam a acontecer. Você sabe que às vezes a única coisa que Deus está esperando para fazer um grande milagre na nossa vida é que a gente realmente entregue para Ele, porque enquanto se estiver segurando, Ele não vai cuidar.